emoções geram desequilíbrios energéticos que geram patologias. Então, essa paciente, ela chega com uma dorsalgia importante. Uma dorsalgia muito importante. E essa dorsalgia dela é acometida, em especial, ao final de semana. Então ela começa a semana segunda, terça-feira com a dor 2, 3 e termina a sexta-feira com um nível de dor 10. Então, né? Olha só, essa dorsalgia vem por conta desse processo. Essa dorsalgia, então, vem por conta de quê? De uma estagnação de ti que contrai a musculatura. E essa estagnação pode vir, então, por conta de um calor que está consumindo a essência, gerando um frio. Então, padrões de desequilíbrios energéticos. Tá? Mas isso aqui pode vir, então, por conta de um medo, de uma tristeza, de uma frustração. Por quê? Porque é uma mãe que há 1 ano ela perdeu o filho, ela chegou em casa e encontrou ele vítima de suicídio, né? Onde tinha cometido suicídio, era um filho único. Então, emocionalmente, isso gera muito medo, gera muita tristeza, gera muita frustração. E aí, ela sai para trabalhar durante a semana, tá? Ela sai para trabalhar durante a semana e durante essa semana, né, ela tem todo esse processo possível de lembrança ou de insatisfação, de frustração com o emprego ou com o local de trabalho. Alguma coisa tem durante essa semana que faz com que essa dor dela aumente. Tá? Então, não sabemos ainda, mas podemos até gerar algumas linhas de raciocínio. Será que quando foi que ela encontrou o filho? Será que não foi no final de semana, no início ali do final de semana, né? Numa sexta-feira? Porque é quando a dor dela piora. Será que mentalmente ela não trabalha a semana pensando e revivendo, remoendo toda essa emoção durante o processo de semana? E quando chega a sexta-feira a dor acaba sendo insuportável porque gera mais medo, gera mais insegurança, gera um estado de remoer essas emoções? Não conheço a paciente, só estou falando a respeito do que me faz pensar. Porque se ela começa segunda-feira com a dor 2, 3, mas sexta-feira ela tem uma dor 10, alguma coisa tem nesse período. E algo que foi muito traumático, né? É algo totalmente traumático, né? O que ela viveu nesse último ano, né? E ela fala que essa piora da dor dela veio por conta desse processo traumático, né? Que piorou muito depois desse episódio. Então, tem alguma coisa. Então, qual que é a melhor linha terapêutica para nós seguirmos com essa paciente? Primeiro de tudo, é uma paciente que não tem menstruação. Nós sabemos que o processo menstrual limpa as emoções. Então, o primeiro passo é recomendar atividade física. Atividade física. Para trazer suor, porque se ela não tem processo menstrual, essas emoções têm que ser limpas através do suor, tá? Então, primeiro passo, atividade física. Segundo, o que nós vamos fazer? Nós vamos recomendar a essa paciente uma linha terapêutica que promova um autoconhecimento. Que traga para ela, né, uma visão de fora para dentro, para ela ter uma transformação de dentro para fora. Olha só, ela faz muito exercício, show. Então, se ela já faz exercício perfeito, né? Se ela faz exercício perfeito, porque nós já temos esse processo. Então, precisamos agora trazer ela para um exercício de autoconhecimento. Uma transformação na vida dessa paciente. Tá? E como nós vamos fazer isso? Trazendo, então, a linha terapêutica de inteligência emocional. Por quê? Porque precisamos dessensibilizar emoções
desde o período gestacional. Emoções que possam estar travando as emoções dessa paciente, tá? Pesquisas já mostram que emoções que a mãe vivencia durante o período gestacional pode interferir na maturação do sistema nervoso central, inclusive o aumento do hipocampo ali na criança, que pode reverberar, né, em pessoas que geralmente, né, veem ameaças, possíveis ameaças em agentes neutros. Tá? Então, às vezes, tem algo totalmente neutro que não representa uma ameaça, mas a pessoa visualiza isso como uma ameaça porque o hipocampo dela está maior. Tá? Então, a dessensibilização gestacional é parte fundamental desse processo de limpeza das emoções. Tá? E aí, então, nós vamos seguir com a dessensibilização, né? Aqui nós podemos fazer de alguns fatores, né? Trabalhando o curto, o médio e o longo prazo. O curto prazo dela é a dorsalgia. Então, podemos começar trabalhando a terra para diminuir essa deficiência, essa estagnação e melhorar essa contratura muscular. Tá? Nós podemos seguir, então, depois fazendo a dessensibilização do fogo, né? Porque tem um excesso de calor, depois a dessensibilização da água, que consome a água, gerando medo, gerando insegurança, tá? Dessensibilização do metal para melhorar esse ciclo de depressão, esse autoconhecimento nessa tristeza, nesse fechamento do ciclo do luto, tá? Do luto. Então, precisamos entender, o elemento metal faz os ciclos, né, se fecharem, então tem ciclos que precisam ser fechados, né? O luto é importante, ele é primordial, nós precisamos vivenciar ele em todas as suas etapas, mas também ele não pode ficar aprisionado o tempo inteiro, senão gera muita alteração para o paciente. Então, dar esse autoconhecimento do fechamento do ciclo do luto para essa paciente vai ser importante. E por fim, então, podemos fazer a dessensibilização da madeira para melhorar, inclusive, né, a limpeza energética das emoções.